Quando fala-se em guardar o coração, a ideia de guardar é defender, acautelar, é defesa, é observar, é evitar, é conservar. Então, são vários, né, que a gente pode trazer para reflexão no momento de guardar o coração, é nesse sentido de evitar, de conservar, de observar. E eu perguntaria, né, a cada um de vocês, nesse momento, que vocês estão realmente guardando o coração de vocês, né? Como é que vocês têm trabalhado o coração? Porque quando se fala em coração, a gente está falando de emoção, de vontade, de sentimento. E tudo isso é atributo do espírito. O espírito, por suas vezes, é emoção, é memória, é percepção, é sentimento. E como é que nós estamos trabalhando o nosso sentimento? Vocês observaram que tudo que a gente refere, quando se fala ao coração, como que a gente, quando a gente fica contrariado, ansioso, o que vai registrar toda essa situação é o nosso coração. O nosso coração, por si só, ele registra toda essa situação. Eu tive a curiosidade de ir na internet e fazer uma busca no sentido de verificar quantas vezes está citado na Bíblia a palavra coração. E eu me espantei. 963 vezes cita-se o coração na Bíblia, entendeu? Impressionante. E vocês observam que o coração, por sua vez, nós temos que cuidar muito bem, uma atenção bem voltada para o coração. A gente verifica, vocês sabem disso, que o coração ele é responsável por bombear o sangue, né? E bombear o sangue, por suas vezes, ele leva o alimento, o oxigênio para, eu vou falar trilhões porque já se catalogou, mas parou pela contagem, pelos trilhões de células existentes dentro de cada um de nós. Gente, vocês imaginam, né? É um universo, né? No micro. Nós somos um universo. E daí a importância e da função do coração na nossa vida. Então, o versículo, ele está registrado em Tiago, na carta de Tiago 1, no capítulo 1, versículo 8. E ele diz o seguinte: o homem do coração dobre, interessante, né? O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Que esse versículo traz essa palavra dobre, eu tive que buscar para dizer o que é a palavra dobre, né? E eu vou te falar a verdade que poderia ter colocado a palavra nobre, né? O homem de coração nobre, se não resguardar o seu coração nobre, né? Ele torna-se inconstante e traz uma certa prejuízo, né? Na sua caminhada rumo à sua evolução. Então, dobre, na verdade, é dobrar mesmo, é como se fosse duas almas, não tem não quer dizer que são duas almas, mas eu quero dizer que esse dobre aqui é o seguinte: você tem duas opções, e aqui nesse sentido está falando do coração, do erro que nós cometemos, né? De não cuidar bem do nosso coração, e daí a gente sofre as consequências da ansiedade, das emoções não trabalhadas. Vocês já viram aquela dor que dá no peito da gente? Assim, a gente não entende, né? A gente está tão preocupado, né? Porque a nossa vida é como se fosse uma montanha russa. Vamos lá no alto e descemos. É como uma roda gigante, né?
Começamos lá embaixo, subimos lá em cima, descemos, e assim é a nossa vida. Daí a preocupação, a importância de nós nos preocuparmos, né? E cuidar bem desse órgão, né? Que é o órgão do sentimento. Inclusive, no Livro dos Espíritos, traz um questionamento que onde está localizado o espírito? O espírito está localizado, se a pessoa age muito pela razão, se ele age pela razão, ele está no nosso cérebro. Mas se nós agimos pelo sentimento, ele está no coração. Então, muitas das doenças hoje, que nós às vezes nos acometemos dela, na verdade, nada mais, nada menos é o coração. O coração não trabalhando bem, e nós não trabalhando bem os nossos sentimentos, nós ficamos com essa dor no peito, passamos por um processo de ansiedade, o nosso intestino não começa a funcionar, é tudo. Inclusive, no provérbio 4, item 23, né, do Salomão. Salomão é um sábio, né? Governou os judeus, né? Acho que foi no ano de 971 a.C. E ele traz um versículo que eu acho muito interessante, que vem contribuir com o estudo que nós estamos nos referindo. Sobre tudo que se deve guardar, por tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque é dele que procede toda a fonte da vida. Olha que coisa maravilhosa. É dele que procede toda a fonte da nossa vida. Está vendo como é que é importante a gente aí, de uma certa forma, concluindo, como é que nós estamos realmente cuidando do nosso coração, para que a gente possa fluir, né, com mais tranquilidade, né, e alcançar os objetivos nossos na nossa vida. Na verdade, todos nós aqui temos que ter o nosso foco, o foco principal, a nossa essência. Muitas das vezes nós vivemos da aparência, nós não focamos no que é principal, o que é principal para cada um de nós, e daí nos perdemos porque nós não sabemos aonde queremos chegar. Olha, uma questão que vem sucedendo muito conosco, não sei que vocês vão concordar com o que nós vamos falar agora, muitas das vezes os nossos sentimentos, nós estamos, de uma certa forma, abortando os nossos sentimentos. Você sente de uma forma, você quer falar não, mas você fala assim. Você está triste, mas você se apresenta como alegre. E você não está sendo sincero. Nós não estamos sendo sinceros conosco mesmo. Isso é uma realidade. Eu vou fazer a leitura eu vou pedir a vocês a permissão para eu vou fazer a leitura toda é pequena, do comentário do Emmanuel, e depois nós vamos comentando versículo por versículo, para a gente ir, de uma certa forma, avançando no que nós pretendemos no nosso estudo dessa noite. O versículo é como eu falei: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Use reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Fartura, aí ele já vem trazer os elementos. Fartura, escassez. Formosura e fealdade. Alegria e sofrimento, liberdade e tolimento podem iniciar excelente possibilidade de realização
humana para a espiritualidade superior. O homem de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Se recebe talento da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Que detém o dom da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Se possui belo corpo, dá-se, em via de regra, aos excessos destruidores. Se dispõe de vasos orgânicos defeituoso, na maioria dos casos, perde o tempo em desespero inútil. No prazer é incontido, na dor é revoltado. Quando livre, oprime seus irmãos e escraviza-o. Quando subalterno, perturba o semelhante e insinua a indisciplina. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e termos para que a divina mão nele gravem os augustos desígnios, atendidas semelhante disposição em nossa vida íntima. Encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperarmos na divina bondade. Então, gente, nós vamos comentar versículo por versículo, e o primeiro aqui é fabuloso, né? A riqueza de observação desse grande espírito que é Emmanuel. Ele fala assim: use reconhecer que o sentimento resige o controle da vida. Use é um convite, use quer dizer, é urgente reconhecer. Esse reconhecer é realmente, passou do momento em que nós devemos realmente buscar em cada um de nós esse reconhecer que é dentro, né, do nosso coração que temos esse santuário, que nós temos que realmente trabalharmos os nossos sentimentos. Então, eu gostaria assim de ir já questionando a vocês, para que a gente possa refletir conjuntamente com relação aos nossos sentimentos. Se nós estamos bloqueando os nossos sentimentos, se nós deixamos fluir naturalmente, se nós realmente conseguimos ter empatia pelo nosso semelhante, essa empatia é você fazer para o outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. Essa empatia é você ser compadecido com o outro. É você ser uma pessoa de bom ânimo, alma. É de você adentrar, né, na busca do outro e de si mesmo. Porque à medida que você está devidamente equilibrado, devidamente sintonizado com essas leis naturais, buscando sempre estar na busca dessa sintonia com as coisas do Pai, sintonia com as leis naturais, isso por si só faz com que você busque um certo equilíbrio e você desenvolve em você uma sensibilidade a ponto de perceber você, e esse perceber a cada um de nós é referente você fazer esse mergulho interior. E você
fazer essa descoberta de como é o seu sentimento, como que você trabalha o seu sentimento, como que você realmente age, né? Como que você realmente age. Porque todo o nosso atos, né? Ele vem do coração e ele é determinado pelas nossas atitudes. Então, daí a importância, né, de nós começarmos, quando eu falei guardar, eu me referi em observar, em evitar, não trazer transtorno por nós. Muitas das vezes nós nos magoamos, e quando magoamos com o outro, nós é que mais sofremos as consequências, porque nós não estamos evitando. A mágoa, nós elaboramos ela, e ao elaborar isso, nós vamos somatizando tudo isso, e daí vocês começam a observar que isso vai sair de uma certa forma de nós depois. E como que isso vai sair? Vai ser em forma de uma ansiedade, de uma depressão, de uma doença, porque nós não estamos guardando muito bem os nossos sentimentos. E aí, como eu disse, esse nosso sentimento, nosso coração, é esse órgão, né? Que é a fonte da nossa vida. E daí, como nós não estamos trabalhando bem o nosso coração, deixando o nosso coração, muitas das vezes, ficar ferido, né? Por não compreender as coisas que chegam a cada um de nós, para que nós possamos elaborar bem. Quando eu falo elaborar, é elaborar mesmo, não só na questão da razão, mas como do coração também. Porque sabendo que todas as nossas atitudes, ela vai nos trazer, todas as nossas atitudes, o nosso comportamento, vai nos trazer uma certa desconforto, se não for aquele trabalho no sentido de elevar moralmente cada vez mais. Então, não há o sentimento de culpa, né? O aperto no coração. A gente tem hora que não fica por entender, vai no médico, gasta dinheiro e não consegue detectar nada em termos de doença. E aí nós vamos observar que é tudo por causa de por causa das nossas má escolhas. Nós não estamos escolhendo boas atitudes para cada um de nós. Daí essa importância de nós trabalharmos, né? Porque é o coração, é do coração que procede todo o bem, que procede todo o mal. Por quê? E nós não estamos trabalhando muito, porque quando eu estou me referindo ao coração, eu estou me referindo à mente, às emoções, à vontade, tudo isso que está ligado diretamente ao coração. Então, nós podemos já, cada um de nós, individualmente, começar a fazermos essa avaliação de como realmente estão os nossos sentimentos, né, com relação ao outro. A nossa mágoa, às vezes, que a gente aguarda com relação ao pai, à mãe, aos irmãos. A gente observa muito isso. A gente lida na área de família e a gente observa o quanto que as pessoas dentro da família, às vezes, não há essa irmandade, né, que deveria transcorrer dentro do lar. E aí a gente vê as pessoas se perdendo com muito ódio, com muita vingança, querendo dar o troco dessa situação. Gente, é uma situação horrível. Nós temos que começar a entender que nós estamos aqui num processo de aprendizado. Todos nós estamos aqui numa escola que é abençoada. Nós aqui, cada um de nós aqui, não sabemos e nem atribuir quanto que Deus é misericordioso com cada um de nós, nos dando a oportunidade, a cada um de nós, a oportunidade de ver e de trabalhar e de evitar e de construir a nossa vida em toda uma harmonia, com nobreza, em sentido de buscar cada vez o melhor para cada um de nós. Então, é uma oportunidade
bendita, muito bela mesmo, porque nós estamos tendo essa oportunidade dessa reencarnação, que reencarnação nada mais é do que oportunidade que cada um de nós estamos tendo, exatamente para trabalhar bem o nosso coração, o nosso sentimento, a forma como nós devemos nos comportar conosco e com o outro. Porque o verdadeiro laboratório de crescimento espiritual de cada um de nós se encontra alojado, né, no nosso próximo. Encontra-se essa conquista, né? Se nós queremos alcançar, nós temos que nos observar aonde, porque cada um de nós estamos no lar certo, na família correta, com a namorada certa, com a esposa certa, e assim, pode ir enumerando itens e mais itens, tudo está certo conosco. O que muitas das vezes nós ficamos revoltados conosco mesmo, porque as coisas não estão acontecendo da forma como gostaríamos que fosse. Isto é porque nós estamos fazendo uma leitura errada dos nossos sentimentos. Nós estamos querendo impor ao outro que ele age de acordo com as nossas intenções. Nós estamos agindo nós estamos querendo que o outro faça aquilo que gostaríamos, da forma como nós pensamos. E as coisas não acontecem assim. Olha, os pontos de vista de todos os nossos irmãos são diferentes. Não existe ninguém que pensa igual ao outro. Então, é um ponto nevrálgico para que cada um de nós começamos a analisar essa questão no sentido de saber respeitar a opinião do outro. Isso se chama austeridade. Isso se chama você saber respeitar o direito do outro. Porque o nosso direito, ele termina quando começa o direito do outro. E muitas das vezes nós atropelamos essa situação. E nós queremos que as coisas aconteçam e giram em volta de nós conforme a nossa concepção. Por exemplo, se a questão da cor verde, por exemplo, ela tem um sentimento diferenciado para cada um de nós. Isso vai ser a questão do julgamento. A forma como você julga uma cor vermelha, verde, seja qual for aquela cor, essa cor é de julgamento pessoal. Eu estou pegando essa questão das cores só para que vocês possam se situar. Mas é assim, em tudo na nossa vida, é dessa forma. Porque se nós não trabalharmos bem os nossos sentimentos, né? Tem vários casos, por exemplo, só porque vou citar um deles aqui, uma pessoa que tinha o foco em ganhar dinheiro, ter uma certa tranquilidade na sua vida e começa ali a trabalhar e desenvolver cada vez mais, vai indo bem e tudo mais, e de repente ele ganha na loteria um grande prêmio. E daí o foco, aí ele ganha muito prêmio, e aí eu vou dizer uma coisa para vocês, o que vai acontecer? Isso é coisa registrada. Nós fizemos teve até uma pesquisa nesse sentido, passou no Globo Repórter, dizendo que ganharam grande fortuna e mostrando como que está a situação de cada uma dessas pessoas hoje no dia a dia. Um já perderam a fortuna toda, o outro separou da esposa. É sério, várias situações catalogadas que eu fiquei impressionado. Porque as pessoas que ganharam o prêmio não estavam preparadas para receber aquela quantia. Então, daí eu queria dizer para você, desse caso que eu comecei a citar, que ganhou na loteria e tinha um foco em ganhar, passou a euforia, né? Não, ganhei o grande prêmio. Dentro de 2, 3 meses, volta ele no seu foco e bate aquele vazio, aquela crise existencial. Porque ele perdeu aquele foco que era ter aquela grande, ter elaborado, ter seu comércio, chegar nos seus objetivos maiores. Perceberam isso? Como que é importante cada um de nós trabalharmos nós temos que ter o nosso foco.
E você tendo o seu foco e sabendo aonde você quer chegar, você torna-se feliz, trabalha bem o seu sentimento, né? Você passa a observar todas as pessoas que estão à sua volta com outro olhar. Você, uma simples caminhada, você observa uma árvore com um olhar diferente. Isso que nós estamos enfocando é a questão do sentimento. Elaborar, tirar todo esse peso do nosso coração que nós carregamos indevidamente. E nós vamos criando tantas situações que muitas das vezes nós chegamos a um ponto de realmente não conseguir e nem entender por que a gente age dessa ou daquela forma, com tanta dificuldade de entender por que esse peso que nós estamos carregando na vida. Então, esse primeiro versículo aqui, ele é fabuloso, entendeu? Nesse sentido, porque o se reconhecer é urgente que a gente realmente busque, entendeu? Olha para você ver, é urgente, é urgente esse reconhecimento por parte de cada um de nós, de como nós estamos trabalhando os nossos sentimentos nas veredas, no caminho onde nós estamos percorrendo. Essa resposta, cada um de vocês tem ela agora, aqui ó, na mão. Vocês sabem como vocês estão agindo mentalmente, entendeu? Como é que vocês estão, como que o coração está, se ele está livre, tranquilo, suave, se realmente nós estamos trabalhando a nossa felicidade, né? Que realmente estamos felizes com aquilo que nós, com as nossas escolhas. Escolha, gente, é ética. Escolha nada mais e nada menos do que escolha, né? E aí, o que eu devo escolher? Isso é sensibilidade. O que vai me trazer sentimento de amor? Isso é escolha. E como eu perguntaria a cada um de nós, principalmente para mim mesmo, o que eu tenho escolhido para a minha vida. Porque muitas das vezes nós temos feito escolhas que têm trazido um prejuízo muito grande para nós. E muitas das vezes também nós tomamos decisões inteligentes e a gente fica feliz com aquilo e vamos aprimorando cada vez mais esse sentimento e alcançando os objetivos que precisa. Ok? Olha, o segundo parágrafo é o seguinte: na romagem terrestre, várias oportunidades. Olha aí que você vê. Na romagem terrestre, nessa caminhada que todos nós estamos aqui, múltiplos são os caminhos que nos conduzem ao aperfeiçoamento. A gente fica procurando, né? Várias oportunidades que nós temos de trabalhar bem o nosso sentimento. Hoje nós estamos, de uma certa forma, pecando conosco mesmo, em forma de ação e reação conosco mesmo, por falta das más escolhas que nós fazemos da nossa vida. Então, nós temos oportunidade todos os dias. Por isso que a gente tem que acautelar-se, evitar. E para isso a gente tem que começar a nos observar. Essa é o grande trunfo, no sentido de nós nos conhecermos. Tem que começar a pensar, aí como é que eu faço isso? É simples, é você se observar. E como é que se observa? Como que nós nos observamos? Nós nos observamos verificando como são as nossas atitudes. Que muitas vezes coloca o dedo na nossa ferida, nós viramos um leão. Nós mostramos as nossas garras. Então você tem que começar a trabalhar esse aspecto. Por exemplo, tem uma questão que eu não agrado em você. Então, essa questão que eu não agrado em você, eu tenho que trabalhar isso comigo. Porque o outro é o espelho. Se eu tenho uma certa dificuldade, né, de fazer essa busca, vamos começar. Um dos itens
o que é bom para cada um de nós, para quem são casados, é perguntar para a esposa, o que você acha de mim, em termos? Aponta aí os defeitos. Porque a esposa costuma apresentar os defeitos. Tem uns que não, amor, você é perfeito, está sendo falso. Porque perfeição aqui, ainda nós não chegamos a esse ponto. Nós estamos trabalhando para alcançar essa perfeição. Então, é trabalhar. Se você tem dificuldade, comece a observar nos outros o que você não gosta. Você verifica que se convida para um trabalho social, né, um trabalho voluntário, e a preguiça toma conta, então é por aí que você tem que começar a trabalhar. Você não tem nem ânimo de fazer uma visita no hospital, visitar um irmão, trabalhar pela causa de alguma coisa, entendeu? Então você começa a se observar. É nessa observação é que nós vamos começando a nos encontrar conosco. Isso, gente, é hábito. É hábito. Se você não cria o hábito de ser útil, de ser bom, de ser compadecido, amar fraternalmente, então você começa a ter uma certa dificuldade de se situar com as pessoas. Então, olha para você ver. Então, ele vai trazer aqui, enumerar aqui, ó, tantas coisas que nos trazem o aperfeiçoamento. Olha para você ver. Primeiro, fartura. Nós temos uma fartura e temos a escassez. Como é que nós trabalhamos com a fortuna, com a fartura e com a escassez? Ele vai começar a enumerar. Segundo, né, item aqui, a formosura, né? Você ser formoso, tranquilo, belo, ou a fealdade. Você é uma pessoa indigna. Está vendo? Nós temos que começar a observar isso. E Emmanuel começa a enumerar essas questões. Olha que outro que ele passa para nós. Alegria. Podemos ser alegre. Não, isso aqui é sofrimento. Gente, sofrimento. Muito bem, enfrenta o sofrimento. Mas temos que ter alegria. Então, são dois itens, né, do aperfeiçoamento. Ou você seja alegre, ou você sofre. Você pode estar sofrendo, mas pode estar alegre. Por quê? Você já sabe, você não faz uma tempestade no copo d'água por causa do seu sofrimento. Você já elabora, sabe que isso vai se fazer bem, que você estiver bem com você mesmo. Então, você trabalha o seu sofrimento no sentido de fazer com que ele venha desenvolver em você, né? Liberdade, você quer ter liberdade ou tolimento? Está vendo? É questão de opções. Podemos aliciar excelente possibilidade de realização humana para a espiritualidade superior. Então, gente, observaram como que Emmanuel traz esses elementos, né? Então, o homem de coração dobre, que nós já conceituamos para vocês, porém, é infiel às bênçãos divinas. Nós recebemos todos os dias bênçãos da espiritualidade. Você tem que começar a observar como que tem, entendeu, surgido várias e várias oportunidades para a gente poder crescer. E a gente é infiel, a gente não sabe agradecer, a gente não é misericordioso, né? E que acontece alguma coisa que não está bem, que não está sob o ângulo que a gente gostaria, a gente fica contrariado. Não é por aí, né? Então, aqui, te recebe, olha você ver, te recebe talento da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Recebeu a riqueza, antes de saber trabalhar a riqueza, não, vai trabalhar a questão da vaidade, antes de saber trabalhar bem. Então, fica vaidoso, se perde no poder e uma série de coisas. Olha aqui, se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. É pobre, somos pobres, então vive na inconformação, não é inconformado, vive reclamando diretamente das coisas do pai, como se o pai tivesse colocado aquela inconformação para ele. E lembrando que tudo que acontece conosco, quem é o responsável por aquilo é cada um de nós, viu? É cada um de nós. Olha, se dispõe de um corpo belo, né? Em vez de regra, começa a inventar moda destrutiva. É tantas coisas que a pessoa inventa, né? Para manter a aparência da beleza, de um padrão de beleza que, às vezes, há vários sacrifícios para cada um de nós
para manter essa beleza. Então é começar a dispor... e aí o coração recebe tudo isso aí, né? Então, no prazer é incontido. Olha você ver, no prazer é incontido, nada satisfaz. Na dor é revoltado, né? Então vocês vê que não está trabalhando bem. E, na verdade, nós devemos trabalhar o nosso sentimento. O coração, gente, é esse santuário. Então vamos começar a depositar nesse santuário esse sentimento nobre que cada um de nós carregamos, porque somos partículas, que somos espíritos iluminados, cada um de nós, e somos filhos do Pai, e nós temos todos os elementos necessários para o nosso crescimento espiritual. Então, vamos purificar o nosso coração, né? Nada de deixar o nosso pensamento leve, acalmar o coração, e lembrando, como diz o nosso saudoso Chico Xavier, tudo na vida passa. Então vamos trabalhar bem a nossa sensibilidade, vamos trabalhar bem os nossos sentimentos, aonde o que os nossos sentimentos têm dado de resposta para nós. Se nós estivermos oprimidos, o coração estiver apertado, tem alguma coisa errada. Vamos trabalhar isso aí conosco. E vou passar para vocês gratuitamente uma regra que é fundamental para que a gente possa aliviar o nosso coração, que chama-se prece, oração. Busca a oração. Nós temos o nosso anjo da guarda, temos benfeitores espirituais, e eles estão ali conosco, nos auxiliando no dia a dia para o nosso crescimento espiritual e para que nós possamos desenvolver a nossa sensibilidade, os nossos sentimentos e alcançar os nossos objetivos. O que eu quero convidar a vocês é vocês aprenderem a convidar a cada um de vocês para que nós possamos aprendermos a ouvir a voz interior que existe dentro de cada um de nós. É aquele primeiro impulso que nós começarmos a ouvir, a intuição, no sentido de sempre ver e saber fazer as escolhas melhores para a nossa vida. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que nós possamos realmente trabalharmos essa questão a fim de que possamos avançar, alavancar no nosso progresso espiritual. E isso se faz trabalhando o nosso coração, o nosso sentimento, a nossa razão e trabalhando em prol do nosso semelhante. Nós sentiremos cada vez mais essa suavidade do nosso coração, rompendo cada vez mais os horizontes da nossa vida. Que Jesus nos ilumine e esteja sempre conosco.